Então, pessoal, concluí toda a minha volta, já tá aqui meu pontinho do arremate. Deixar ele aqui, eu já vou esconder ele, queria mostrar aqui pra vocês. Deixa eu passar ele aqui pra trás. Pra vocês verem que bacana que fica. E como é tudo contadinho, né? Fica perfeito. Aqui, pessoal, a gente pode ir dando uma ajeitadinha, né? Que como a gente prendeu no meio, né, da nossa argolinha aqui, a gente consegue dar uma ajeitadinha. Olha que legal que ficou. Certo? Como é de palha, pessoal, de vime, ele tem esse jogo. Se você fizer com acrílico ou em algum bastidor, né, ele vai ficar mais firme, certo? Então, agora a gente vai fazer a parte de baixo, que é dar o enfeite, né? Esse fiozinho agora eu vou passando aqui por dentro e vou esconder ele, tá? Eu posso vir com ele e esconder ele aqui, ou eu posso descer com ele e esconder ele aqui pelos meus pontinhos altos. Tá bom? Então, eu vou esconder o fio e a gente já volta para decorar nosso filtro dos sonhos. Bom, pessoal, então agora aqui eu separei algumas coisinhas pra gente tá enfeitando aqui, tá? Então, eu vou querer fazer principais, né? 3 fios. Um fiozinho que vai sair aqui no meio, esse é o meio, né? A gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... e 9. Então, esse é o meinho aqui do nosso trabalho. Vou botar aqui um marcador de pontos pra gente não se perder, certo? Então, eu vou fazer um fio longo aqui no meio, certo? E 2 mais curtinhos aqui na lateral. Entre eles, eu também vou enfeitar. Então, para enfeitar entre os meus fiozinhos, eu separei essa rendinha de algodão, ó, na cor cru, certo? Eu vou estar colocando ela aqui no meio. Então, eu separei também, pessoal, essa pedra, que na verdade ela é de plástico, mas ela imita uma pedra matizada, que eu vou estar enfeitando aqui no meio, e isso vocês têm que definir aí na casa de vocês, para vocês terem mais ou menos uma linha de pensamento de como vão fazer, né? Então, eu vou botar esse mais longo no meio, com essas 2 gotinhas da mesma pedra, né, do mesmo plástico aqui, do mesmo material, ó, certo? Deixa eu botar bem aqui no amarelo para vocês entenderem. Então, esse vai ser o fio longo, tá? E esses outros aqui, que saem dessa ponta aqui, vão ser os fios mais curtos. Entre o fio, eu vou estar colocando, umas 3 pedrinhas. Deixa eu ajeitar no furinho aqui pra vocês verem. Ó, mais ou menos. Eu já vou mostrar o espaço pra vocês. A gente só tem que, primeiro, pessoal, montar o que a gente espera, né? Como é que a gente imagina o nosso filtro dos sonhos, certo? Então, entre esses, já vai partir esses e mais 1 ou 2 bolinhas. Isso a gente vai ver, certo? Ó. Definido isso, definida a rendinha entre eles, né? Eu ainda vou finalizar com essas 2 bolinhas aqui. Eu não sei se eu vou colar, eu não sei se eu vou amarrar. Então, ainda vou definir aqui nas laterais, depois da rendinha, se eu vou usar ou não, certo? Então, a princípio, a gente separa, mais ou menos ver como é que a gente vai colocar, para depois a gente começar a montar, tá? Então, agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou, uma vez definido o desenho, né? Eu vou estar calculando o comprimento dos meus fios, certo? Isso é bem importante. Então, esse do centro, pessoal, eu vou deixar ele mais ou menos uns 60 centímetros, tá? Ou até 65. Mais ou menos é o que vai ser aqui, tá? Mas como eu ainda vou ter que arrematar aqui, dar nozinho e tal, então eu vou separar mais ou menos aqui 1 metro, para não ter falta, tá? Ó. Mas eu sei que eu quero mais ou menos que ele tenha um comprimento de 60 centímetros, tá? 60, 50, isso a gente vai ver. Mas eu vou separar aqui 1 metro, tá?
Então, vão ser 3 tiras, eu vou pegar 3 metros aqui do meu fio. Acho que aqui eu até tenho 1 metro também, deixa eu ver. Eu já vou separar e cortar esses 3 metros aqui. Pra gente começar a compor, né? O nosso detalhe aqui embaixo na guirlanda. Então, com uma agulha de tapeçaria, eu vou começar a passar o do fio do meio, certo? Que ele já pregadinho, bem certinho, ele vai definir o comprimento certinho para mim poder montar as outras partes. É importante que tenha uma abertura grandinha, né, pessoal? Para passar. Ó, essa aqui vai ser um pouco mais difícil porque ela tem esse comprimento, mas passou fácil também, ó. Aqui na pontinha, pessoal, eu vou dar um nó, eu posso dar esse nó mais pra cima, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Deixar mais ou menos sobrando uns 4 centímetros. Então, eu dou uns 3 nós pra ele ficar bem gordinho aqui na ponta, ó. 2 já vai ser o suficiente. Daí, essa pedra vai vir até a pontinha. E aqui, pessoal, a gente pode desfiar, né? Tá desfiando aqui com um pente, alguma coisa. Deixa eu ver se eu desfio. Aqui no início até já tá. A gente distorce, ó. E vai passando aqui um pente, alguma coisa pra desfiar. Depois a gente define o comprimento, né? Mas desfiadinho fica bem bonitinho também, ó. Certo? Então, vamos colocar as 3 pedrinhas pra depois a gente dar os nozinhos, né? E definir direitinho o comprimento de cada uma das pedras, certo? Então, eu vou montar esses 3 fios e a gente volta aqui para ver como a gente dá os nozinhos e como que a gente vai intercalar um desenho entre uma e outra. Já volto com vocês. É muito fácil você se inscrever no canal da Senhorita Coruja. Vem aqui no inscreva-se. Aparece ali inscrito, vem aqui no sininho e marca todas, que você vai receber todas as notificações e fica por dentro de todo o conteúdo do canal. Muito obrigada! Então, pessoal, já montei aqui como é que eu quero que seja, certo? Nesses 2 aqui do meio vai a nossa rendinha, ó, certo? Eu acho que esse aqui vai ficar mais curtinho, que eu quero que acompanhe a nossa renda, assim, certo? Ó. E aqui também vai uma rendinha. Então, agora, o que que a gente vai fazer? Eu defini mais ou menos, pessoal, o espacinho de 15 centímetros, tá? Então, aqui é que tem que ocorrer esse nó, e é muito fácil, né? Você vem com a pontinha aqui. Antes de apertar, você define os 15 centímetros que você quer, ó. Esse nozinho, ele não precisa, pessoal, ser muito apertado, porque aqui o buraquinho das pedrinhas, eles são pequenininhos, então qualquer nozinho já impede que, ó, que baixe, certo? Pode dar um nó embaixo e depois em cima, ou só embaixo, como vocês preferirem, tá? Então, aqui ficou mais ou menos 15 centímetros, que eu vou manter aqui. E o meu nozinho vai ter que ser aqui, ó. Então, eu vou fazer isso em todos eles, né? Cuida pra minha bolinha primeira não se intrometer aqui em cima. A mesma coisa, antes de apertar o nozinho, eu confiro se ele tá mais ou menos nos 15 centímetros, que foi o que eu escolhi, mas cada um escolhe a medida que quer. Ó, esse ficou meio pra cima, não tem problema, você abre um pouquinho, puxa ele pra baixo, ó, e ajeita os 15 centímetros, certo?
Então, eu vou fazendo esses nozinhos para minhas bolinhas pararem aqui e já volto aqui com vocês. Bom, pessoal, já dei os nozinhos, optei pelo nozinho em cima apenas nas pontinhas, tá? Agora, então, aqui eu marquei com um alfinetezinho exatamente a altura que cada pingentezinho tem que ficar, certo? Ó. Então, agora eu vou costurar, né, os 3 fios aqui e colar as rendinhas e volto aqui com vocês para mostrar mais uns detalhezinhos aqui no corpo ainda do nosso filtro dos sonhos, tá legal? Então, pessoal, concluí aqui os 5 fiozinhos, né, 3 fios com as pedrinhas e 2 rendas em algodão cru, certo? No fim, usei, né, esse detalhezinho que eu não sabia se usar, usei aqui no final e usei aqui também. Então, agora eu quero mostrar pra vocês como é que a gente pode botar algumas contas aqui, se por um acaso não fosse em barbante, fosse um fio mais fininho, a gente pode, junto com o crochê mesmo, já ir colocando algumas pedrinhas, né, se for do agrado de cada um. Então, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente ainda pode colocar umas continhas pra fazer um detalhezinho a mais. Então, pessoal, agora aqui com o auxílio da minha pinça, eu vou escolher aqui um lugar... Ui, opa, uma parte bonitinha aqui da nossa pedrinha, com os furinhos pra lateral, ó. Vou colocar aqui no centro uma gotinha de cola quente. E vou fixar minha bolinha maior. Aqui eu vou fazer tipo uma estrela, né? Mesma coisa. Coloco aqui uma gotinha de cola. Com o furinho da minha pedrinha pra lateral. Dou uma apertadinha. Mas isso vai muito da composição de vocês, né, pessoal? Pode pôr, não precisa, como vocês acham melhor. O desenho que vocês quiserem, a cor que vocês quiserem, certo? Tudo vai bem do gosto de cada uma, né? Sempre tentando esconder o buraquinho, né, pessoal, da pedrinha, tá? Então, eu vou seguir colando e já volto aqui com vocês para mostrar o resultado. Bom, pessoal, decidi então colar as continhas, né, ó. Como eu falei antes, todas coladinhas. Tirei aqui o lacinho, né, que a gente tinha posto aqui e ali. Achei que ficou muita coisa lá em cima, daí coloquei ele aqui embaixo. Ficou bem legal. Lá no final do vídeo eu vou deixar ele colocado na parede assim, para vocês verem ele bem completinho. Mas ficou bem legal, uma ideia bem boa para vocês fazerem na casa de vocês. Concluímos então, pessoal. Como vocês viram, muito fácil de fazer. Fiquem até o final do vídeo, eu vou mostrar lá fora como é que vai ficar o filtro dos sonhos inteirinhos, né? Que aqui no vídeo não dá para ter uma noção, né? Espero que vocês tenham gostado, que vão fazer aí na casa de vocês o filtro dos sonhos. Uma arte legal, pode ser em crochê, pode ser só tramadinho, né, o fio. Vocês vão fazendo e vão criando e vão tendo mais ideias. Tá legal? Um grande beijo e até o nosso próximo vídeo.